Olá, meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Quero saudá-los com a doce paz do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando nosso culto nessa noite, domingo, dia 23 de agosto de 2020, diretamente aqui da Igreja Presbiteriana de Catanduva. E eu convido você a adorar a Deus conosco. Vamos fazer deste culto uma oferta suave, um sacrifício vivo. Vamos entregar a Deus a nossa vida, vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Reúna sua família e nesse tempo vamos adorar a Deus. Nós leremos agora a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. E nós vamos ler todo o capítulo. Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 até o final do capítulo. Eclesiastes 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio ainda, ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dada pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus amados, esse texto é um desafio. Esse texto é um convite. Esse texto é uma mensagem de advertência. Mas, sobretudo, esse texto é um chamado a gente adorar a Deus, a gente amar a Deus, a reconhecer que nossa vida aqui é tão passageira e que um dia nós entraremos na casa eterna. E nós somos, com esse texto, desafiados a amar a Deus e a servi-lo, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos vigor. Não deixe para servir a Deus quando você não tiver mais forças. Não deixe para adorar a Deus quando você não tiver mais voz. Adore a Deus e conheça a Deus
na força da sua vida. Nós vamos orar adorando a Deus, mas também nós vamos orar pedindo perdão a Deus, por nós dedicarmos tanto do nosso dia para nós mesmos e para outros, e esquecemos de que nossa vida é criação de Deus e deve ser depositada totalmente na presença do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e amado Pai, que nós possamos, ao ouvir a Tua palavra, ter nosso coração renovado e incendiado com o desejo de amar o Senhor sobre tudo e de servir ao Senhor a cada dia, de Te conhecer, de relacionar contigo, de obedecer a Tua voz e de agradar o Senhor em cada momento da nossa vida. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Renova, Senhor amado, o nosso amor, nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, aqui na terra, andar contigo e que nós possamos nos preparar para o encontro eterno, para juntos, eternamente, adorar o Senhor. Ó Deus, abençoe esse culto, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e que cada vida, ó Deus, cada família que está reunidos agora para Te adorar, sejam envolvidos e abençoados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos ler agora mais um texto da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para ler no Salmo de número 118, os versos 24 até o 29. Salmo 118, os versos 24 até o 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos agora entoar cânticos de louvores a Deus. E nesse momento nós temos a oportunidade de render gratidão ao Senhor, de render a Ele as nossas ações de graças, sabendo que Ele é o nosso Deus e nós somos ovelha do seu rebanho. Nesse momento de cânticos, de gratidão, é o momento também de nós devolvermos aquilo que pertence a Deus, os nossos dízimos. E agora nós estamos apresentando as nossas informações. E o conselho da igreja tem instruído a igreja em ser 100% fiel. Todos os membros da igreja, porque Deus é fiel. Nós temos o privilégio de ser fiéis também. Vamos cantar cânticos a Deus, com alegria e com gratidão em nosso coração. A ti bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que temer. Meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abala
louvarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro
o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Cristo devo ao amigo, e só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença, te adorando. Te agradecemos, Jesus, porque Tu és o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós podemos, Senhor, estar contigo. Tu estás conosco todos os dias, Senhor, até a consumação dos séculos. Muito obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Amém. Meus amados irmãos, graças nós damos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Quero louvar ao Senhor pela vida da Lisandre, da Francine, do Vinícius Gonçalves, Leonardo Matos, nosso irmão Dair Jimenez, Mateus Almeida, nosso querido diácono Carlos Almeida. Louvamos a todos que estão nos ajudando aqui na transmissão dos nossos cultos. E agora nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 até o versículo de número 17. João, capítulo 21, 15 a 17. Antes de nós lermos, nós vamos orar mais uma vez. E eu quero pedir que você que está em casa tenha toda a atenção, seu coração aberto para a palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Pai Celeste, agora que vamos ler a Tua palavra, que o Senhor fale conosco.
que dentro de casa, Deus, nós possamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, onde estivermos, ó Deus, que o Senhor possa agora, Pai, tocar em nosso coração. Ó Deus amado, e que o Senhor venha me usar como instrumento de edificação da igreja e, sobretudo, de glória ao Teu nome. Que eu fale, ó Deus, movido pelo Senhor, que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor seja glorificado nesta noite, neste culto ao Senhor. Ó Deus, renova a nossa fé, fortalece a nossa vida. Abençoa a igreja, Pai, presbiteriana de Catanduva, abençoa a igreja do Senhor, aqui em Catanduva, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Fortalece a Tua igreja, Pai, nos alinha com o Senhor, que nós possamos a cada dia Te amar mais, ter o nosso coração totalmente voltado para Ti. Dá a nós, ó Deus, mais entusiasmo, mais diligência, mais disposição e ousadia para falar do Teu amor, para testemunhar do Senhor. Usa, Pai, essa palavra para abençoar a Tua igreja e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 ao 17, diz assim, a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui, meus amados irmãos. Houve um homem que sentiu o chamado de Deus para ser missionário aqui no Brasil. Ashbel Green Simonton. Nasceu no sul da Pensilvânia em 1833 e passou a maior parte da sua infância na fazenda da família. A fazenda tinha o nome Antigua. Ele abandonou o seu curso de Direito para estudar Teologia no seminário de Princeton. E ele veio solteiro para o Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Como missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele veio aqui trazer a mensagem do amor de Cristo, do Evangelho. Ele casou-se 4 anos mais tarde, ganhou uma filha, a qual ele deu o nome de Ellen, e perdeu a esposa no ano seguinte. Reverendo Simonton faleceu de febre amarela na cidade de São Paulo, em 1867, aos 34 anos de idade. Ele fundou a primeira igreja presbiteriana do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1862. Ao longo dos seus 7 anos de ministério aqui no Brasil, recebeu 70 pessoas à comunhão na igreja, 10 novos membros por ano, não obstante a natureza pioneira de seu ministério. Os desgastes
com a questão norte-americana, a questão da guerra, da secessão envolvendo a questão da escravatura e principalmente o falecimento da sua amada esposa. E ele ficou muito jovem, com a sua única filha, recém-nascida, apenas com 1 ano de nascimento. Como era hábito das pessoas naquele tempo, Reverendo Simonton, antes de vir para o ministério, desde a sua adolescência, ele registrou no seu diário fatos, pessoas, situações que ele vivenciou durante a sua vida. No dia 12 de fevereiro de 1861, em casa do Major Paulino Iris, ele disse: encontrei 2 padres. Discuti com o mais jovem sobre a conveniência de colocar a Bíblia nas mãos do povo. A seu pedido, enviei-lhe uma Bíblia. No dia 3 de maio de 1856, ou melhor, de 3 de maio de 1855, ele disse, antes de vir para o Brasil: não terei dúvidas em sacrificar, seja o que for, do ponto de vista mundano, para optar pelo ministério. Contudo, que veja a vocação com clareza. No dia 20 de abril, no dia 20 de janeiro de 1856, ele disse: estou pronto para desistir do mundo com suas riquezas e honras e ir a qualquer lugar onde Deus me envie a seu serviço. No dia 17 de março de 1856, ele escreveu: em nenhum lugar o avivamento é mais necessário do que no seminário teológico. No dia 10 de outubro de 1859, ele disse: fui com o Senhor, e aí por descrição ele coloca só a letra H, a um leilão em que ele comprou 2 negros. Outra vez estou no meio do horror da escravidão. No dia 14 de janeiro de 1862, ele escreveu: a semana de oração passou. Creio que o povo de Deus em todos os lugares levantou súplicas fervorosas pelo derramamento do Espírito, para que o reino de Cristo se estabeleça na terra nestes tempos de tormenta. E no dia 8 de julho de 1862, ele escreveu: a noite passada ficamos conversando até altas horas sobre o passado e sobre os que partiram. Cada um contribuía com maior ou menor parte dos tesouros de sua memória. Muitos incidentes e lembranças foram lembrados. E a conexão do passado com o presente parecia completa. Foi uma legítima reunião de família. Meus amados, a história do reverendo Simonton é uma história de um homem que aprendeu a amar a Deus, de um homem que aprendeu a amar a Cristo, de um homem que por amar a Deus, por amar a Cristo, desejava andar perto de Deus e cumprir a vontade de Deus, entender o propósito de Deus, entender a missão de Deus. Esse mês de agosto é o mês da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde nós comemoramos mais um aniversário como igreja brasileira. Neste ano, 161 anos. Plantados nas pegadas de um homem que amava a Deus, nas pegadas de um homem que amava a Cristo, que amava o propósito de Deus, o propósito de Cristo, a missão de Deus e a missão de Cristo. E todo esse mês de agosto, nós temos pregado sobre
esses temas missionários na escola dominical e também alguns cultos nós temos trago à memória aquilo que nos dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, nós podemos amar a Deus, que nós podemos amar a Cristo, que nós podemos amar os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor, a missão de Deus. E ao olharmos para a história e a vermos Simonton, nós também retomamos os nossos olhos para a Bíblia e vemos o apóstolo Pedro. E na vida de Pedro, nós vemos um pecador amado por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, restaurado por Deus, enviado por Deus, a levar o amor de Deus, em nome de Jesus, aos outros pecadores. E na vida de Pedro, e no texto lido, nós podemos pensar um pouquinho sobre o tema, renovando o amor por Cristo, renovando o amor pelo Senhor Jesus. Meus amados, esse texto, ele acontece dias, horas, após Pedro negar Jesus diante de situações tão bobas, tão tolas, tão ridículas. Mas Pedro, aquele super-herói do amor por Cristo, que foi alvo de um ataque de Satanás, e Jesus disse: Pedro, Satanás requereu você, mas eu roguei por ti, eu orei por ti, eu intercedi por você. Na arrogância e na sua petulância, Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir à morte, mas nunca te negarei, jamais te trairei. Jesus disse: Pedro, Pedro, hoje tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. A traição de Pedro foi da mesma altura, da mesma profundidade, da mesma largura, do mesmo comprimento, da mesma extensão da de Judas. Pedro não foi melhor do que Judas. Pelo contrário, Pedro agiu da mesma maneira. Modos diferentes, mas negou Jesus, mesmo estando perto. Disse que não conhecia, disse que não tinha nenhum relacionamento. Aquele que curou a sua sogra, aquele que alimentou tantas pessoas, aquele que andou sobre águas, aquele que acalmou as águas, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que transformou água em vinho, aquele que fez tantas pessoas cegas enxergarem. E tudo diante de Pedro. Mas Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas a palavra de Deus, amados, ela é luz para os nossos caminhos. E a palavra de Deus mostra o Deus de alianças, o Deus de misericórdia, o Deus redentor, que veio para chamar o seu povo e para salvar o seu povo. O Deus que mandou o seu Filho, o Deus unigênito que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E o texto que nós vemos, que nós lemos, nós encontramos aqui o Senhor Jesus renovando o amor de Pedro. E nós encontramos algumas lições importantes no texto. E a primeira delas é o jeito doce e didático de Jesus de curar o coração de Pedro, na mesma medida que Pedro traiu Jesus por 3 vezes. Jesus dá a oportunidade por 3 vezes, para que seja de forma pedagógica, terapêutica e restauradora, para que Pedro seja curado e para que o seu amor por Cristo seja renovado. Jesus, ele conhece os mínimos detalhes. Ele é Deus. Ele conhece os fatos, as palavras e os momentos. Ele está presente porque Ele é Deus.
como Deus, mostrando a sua essência, a sua misericórdia, Ele restaura o coração de Pedro, dando a ele a oportunidade, por 3 vezes, de mostrar o seu amor para com Cristo. Primeira vez, Jesus então diz, versículo 15, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pelas 3 vezes, Pedro tem a oportunidade sincera de responder a Jesus, que trata e restaura o seu coração, a sua fé e o seu amor. O texto nos apresenta uma segunda lição importante, meus amados irmãos. Jesus identifica Pedro como filho de João. Ele demonstra a sua intenção individual com Pedro. Simão Barjonas, Simão, filho de João. Jesus, ele tem um interesse coletivo com as pessoas, mas Jesus é aquele que se interessa com o indivíduo. E Jesus está muito mais preocupado com o indivíduo e na sinceridade individual do ser humano do que as demonstrações acaloradas, entusiasmadas das multidões. Jesus então identifica Pedro e individualmente dá a oportunidade para Pedro, na sua história, na sua agenda, no seu modo de ser, no seu modo de falar, no seu modo de viver, com as características próprias dele, com a capacidade própria dele, Jesus então o restaura como pessoa. Restaura o amor de uma pessoa por Cristo, o próprio Cristo restaurador. Olhando as minúcias do indivíduo, olhando as características do indivíduo, Pedro, filho de João, dando a oportunidade para Pedro voltar para os braços do Pai. Pedro havia abandonado, meus queridos. Pedro era pescador. Pedro era um profissional da pesca. Quando Pedro chama os seus amigos para ir para o mar, o que Pedro está dizendo? Meu ministério acabou. A minha fé acabou. Eu não tenho esperança. Eu sou um fracasso. Eu neguei o meu Salvador. Mas o que nós encontramos no texto é Jesus preocupado, interessado, investindo no indivíduo que caiu, que falhou, que fracassou. Mas Jesus vai atrás de Pedro. No seu fracasso, na sua dor, no seu desespero. Individualmente, olha nos olhos de Pedro. E mais ainda, olha para dentro do coração de Pedro. E restaura o amor de Pedro para com Cristo. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, nós encontramos uma lição maravilhosa nos termos que Jesus usa. Quando Jesus ele usa a palavra tu me amas, Jesus aqui, ele usa os verbos na língua original que nos ensina lições muito grandes. E isso mexe com o coração de Pedro. Porque quando a gente vê o amor de Deus para conosco, a gente vê o amor ágape. Aquele amor supremo, aquele amor de entrega, sacrificial. Mas quando Jesus pergunta se Pedro ama, não é esse amor. Então a palavra de Deus fala que Pedro ficou triste, porque Pedro sabe que ele não é capaz de amar
como Cristo o amou. E por isso ele sente tristeza e ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que conforme as minhas forças, tu sabes que conforme as minhas capacidades, que não são iguais às tuas, mas conforme o Senhor mesmo me fez, eu quero dizer, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Meus amados, nós vemos uma restauração de um amor. Nós vemos Cristo indo de uma forma pedagógica, terapêutica, restauradora. Nas 3 maneiras de traição, nas 3 sentenças de traição, Jesus usa as mesmas 3 para restaurar o amor de Pedro. Jesus, ele, na multidão, ele olha o indivíduo. No colégio apostólico, ele identifica aquele que precisa e ele vai até ele. Ele vai ao indivíduo. Jesus, ele trata e restaura e dá a condição da pessoa ser amadurecida e tratada e ser consciente dos seus limites e das suas capacidades. E quando Jesus termina esse processo, em todas as sentenças, Jesus dá uma ordem para Pedro. E ele disse, em todas elas, apacenta os meus cordeiros, primeiro. Segundo, pastoreia as minhas ovelhas. Terceiro, apacenta as minhas ovelhas. Isso é muito interessante porque indica um amor de Cristo por aqueles a quem ele veio salvar. Isso mostra, isso apresenta um compromisso de Cristo com aquele que ele veio redimir, resgatar das garras de Satanás, tirar do fundo das trevas, da condenação do inferno. A gente vê aqui uma seriedade de Cristo e uma prioridade de Cristo para que Pedro restaurado, ele possa ser um restaurador, um instrumento de Cristo para levar o amor de Cristo aos pecadores. E a gente lê o livro de Atos, e a gente vê Pedro orando pelo Espírito Santo, e depois do Espírito Santo é derramado, a gente vê um Pedro cheio do Espírito Santo, e a gente vê um Pedro pregando Cristo, e levando a mensagem de Cristo, e a gente vê uma igreja vibrante por causa do amor de Cristo, porque quer amar a Cristo, quer andar com Cristo, quer servir a Cristo, quer fazer as obras que Cristo veio fazer, que é salvar o perdido. Meus amados irmãos, enquanto Cristo não volta, nós como igreja, nós temos um grande desafio, de amar a Jesus, de conhecer a Jesus, de andar com Jesus e de fazer as obras de Jesus. Nós somos chamados a ser novas criaturas por causa de Cristo. Cristo, ele tem um compromisso tão grande com a missão do Pai, que ele aceitou, ele esvaziou da sua glória, ele se fez homem, e ele se fez servo e obediente até a morte, morte de cruz, por causa de um compromisso, salvar o povo de Deus dos seus pecados, restaurar a história do povo de Deus, dos seus pecados. E esse povo está aí, em todas as línguas, em todas as raças, em todas as nações. Nós não sabemos onde eles estão. O que nós devemos fazer é brilhar a luz de Cristo. O que nós devemos fazer é salgar como o sal da terra, fazendo a diferença e pregando o Evangelho, mostrando Cristo aos pecadores. E aqueles que hão de crer, eles serão tocados pelo poder do Espírito Santo. Esta mesma ordem, esta mesma diretriz, essa mesma palavra foi dada para Pedro e também veio ao coração do nosso pregador, missionário, reverendo pastor Ashbel Green Simonton. E o reverendo Simonton, como ele tinha o hábito de escrever,
no seu diário, e nós não podemos aqui colocar o seu diário como um texto sagrado, não. Nós encontramos aqui, é um homem que ama Cristo, que ama andar com Cristo, que ama aquilo que Cristo ama. E nós vemos Simonton encerrando o seu diário, fazendo um retrospecto de sua vida com um resultado, se condenando. Ele entendeu que realizou o seu trabalho da melhor maneira possível, mas pergunta: mas será que progredi na direção do céu? Talvez essa seja a grande questão que precisamos fazer como igreja. Diante da obra para a qual fomos chamados, estamos preocupados com o que Deus tem achado de nosso labor, ou nós fazemos para os homens? Quem que nós amamos? Amamos a Cristo? Ou amamos o aplauso das pessoas? Simonton se compara ao publicano e clama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Certamente esta precisa ser a nossa oração. Assim como Simonton dependeu de Deus, também o precisamos. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Simonton fala de algo muito comum em nossos dias. Simonton fala do ativismo. Mostra seus perigos. Ele diz: a própria pressão e atividade da vida exterior tem empanado minha comunhão com aquele para quem esses mesmos serviços são feitos. Quantas vezes minhas devoções são formais e apressadas ou perturbadas por pensamentos de planos para o dia? O que tem tomado conta do coração de cada um de nós, dos nossos dias? O ativismo ou a devoção? O que será que ocupará nosso ministério na igreja? Será que é o amor por Cristo? Ou aquela preocupação? Ou aquela correria, aquela pressa? Simonton, ele mostra que os pecados o atormentam. Pecados muitas vezes confessados e lamentados têm mantido seu poder sobre mim. Será que não vivemos algo semelhante? Será que o nosso amor por Cristo tem sido ofuscado por uma vida manchada por pecados de estimação que muitas vezes voltam à cena? Simonton, como Pedro, tem um pedido genuíno quando ele escreveu: quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias, quem me dera um coração totalmente de Deus. Um jovem pastor solteiro que veio para o Brasil há 161 anos atrás, fazendo esse pedido: quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Irmãos, sinceramente, será que desejamos ardentemente sermos revestidos com o poder do alto dessa maneira para a realização desta grande obra? Será que nós não estamos como Pedro, fugindo de Cristo, voltando às práticas antigas, precisando de ser renovados o nosso amor para com Jesus? Que Deus, na sua infinita graça, possa tocar nossos corações com a sua palavra, e que pelo seu poder, do seu Santo Espírito, nós possamos amar a Cristo, querer andar com Cristo e querer fazer as obras de Cristo, colocar como prioridade fazer a vontade do
do nosso Senhor Jesus. Aquele que, sendo rico, se fez pobre, para que nós, como pobres que somos, nos tornássemos ricos. Eu quero orar, eu gostaria que você orasse também. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Essa mensagem, Pai, tão emocionante, Pai, tão profunda, tão sincera. Essa mensagem, ó Deus, do Teu amor por nós. Nunca, Pai, seremos capazes de amar a Ti como o Senhor nos ama. Jamais, ó Deus, teremos, ó Deus, uma compreensão do Seu grande amor para conosco, porque o Senhor nos amou, e o Senhor nos amou, e isso, e ponto. Ó Deus, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos pecadores, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor prova o Seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo ser morrido por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ó Deus, converte o nosso coração verdadeiramente a Ti. Ó Deus, faça de nós verdadeiramente um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de glória a Ti. Ó Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós como igreja, individualmente e coletivamente. Ó Deus, que nós possamos ser renovados, o nosso amor por Ti, para que nós possamos andar contigo, conhecer a Ti, servir a Ti, fazer a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus nós Te clamamos, quem nos dera, Senhor, um batismo com fogo, que pudesse consumir todas as nossas escórias, a fim de que nós possamos ter um coração totalmente entregue a Cristo. É assim a nossa oração, assim é o nosso clamor. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. E agora, amados de Deus, que a graça irresistível e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, que o poder e que as consolações e que a renovação do Espírito Santo venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre, até o dia que Cristo voltar. Amém. Meus amados, nós louvamos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder. Quero convidar você a uma semana de intimidade com Deus, de intimidade com Cristo. Nós temos tido nessa semana que se passou momentos difíceis. Sepultamos o reverendo Luiz Ricardo, um servo do Senhor, um amigo, um irmão, um pastor. Que Deus console a família, que Deus console a igreja de Itabapoã e todos os alunos do CPO. Que Deus conforte a todos em nome de Jesus. Nós também tivemos falecimento de pessoas próximas. Nossa irmã Jaqueline, missionária, serva de Deus. Também tivemos o pai da Yasmin e da Enayara, ex-marido da nossa irmã Cacilda, o Jafar. Também tivemos o falecimento de uma criança de 2 anos de idade, que caiu e não resistiu. Caiu em casa, uma queda boba. Então, uma semana, tivemos também o falecimento do seu Edson Morgili, que comprou o sítio da irmã Roseli Molinari. Um jovem senhor com tantos sonhos, tantas expectativas, tem tanto medo dessa Covid, e mesmo assim, foi infectado com vírus, e depois pegou uma bactéria hospitalar, uma infecção hospitalar, e realmente não resistiu. Nós levemos isso em conta, ao ouvir a mensagem de Deus. Nós possamos andar com Cristo, amar a Cristo. Não sabemos o dia nem a hora que nós teremos um encontro com Ele. Que possamos estar preparados, que as nossas lâmpadas estejam cheias, e que sejamos como as virgens
prudentes e sábias. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, e nós teremos na outra semana, finalizando o mês de agosto, iniciando o mês de setembro, nós queremos realizar uma campanha de oração, como nós fizemos nos meses anteriores. Tivemos aí uma pausa, mas vamos retomar uma jornada de oração de um mês, sem cessar. Eu chamo você, eu conclamo você a participar. E um dos temas é o revestimento do poder de Deus para testemunhar de Jesus. E um segundo tema é pelo retorno dos cultos. Setembro, se for da vontade de Deus, nós retomaremos na segunda quinzena, se assim Deus permitir, as nossas atividades. Uma ótima semana, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus.